Rentaro foi destinado a encontrar 100 almas gêmeas no ensino médio, e agora encontrou mais uma. Mas essa era diferente, e além de ser fofinha, ela sofria com traumas do passado. E ele acabou encontrando quando ia pegar um livro, e ela era a bibliotecária, mas tinha um problema de falar com as pessoas, e se comunicava através dos livros. E ela perguntou se ele precisava de ajuda. Ele disse que queria livros de romance, e ela foi atrás, pegando tudo que tinha pela frente. E ela, olhando de longe, acabou admirando que ela estava fazendo de tudo para ajudá-lo. E quando ela terminou, ele acabou se assustando com a quantidade. E ela acabou percebendo e disse que ela podia pegar o que ele queria. E ele disse que ia pegar todos porque ela os escolheu para ele. E na hora de pegar os livros, teve um problema. O novo cartão da biblioteca ia levar uma semana para ser emitido. E ela acabou oferecendo um livro, mas esse não era da biblioteca, era dela mesmo. E ele ficou muito feliz e perguntou seu nome. E eles estavam na mesma classe, mas ele não a reconheceu. E quando voltou, seus namorados estavam lendo livro de receita, porque elas queriam cozinhar para ele. Que ele disse que era abençoado por ter namoradas tão esforçadas. E após isso, ele estava lendo o livro, e se tratava de uma princesa que o coroou o cavaleiro. E no meio da floresta, ela estava em apuros por um dragão muito feroz, e ele acabou aparecendo e a salvando. E após derrotá-lo, os dois trocaram olhares e entregaram seus corações um para o outro. Mas a princesa ia ter que se casar com outra pessoa, e ele ficou desesperado porque tinha jurado protegê-la com toda a sua vida. E se perguntou se não tinha como desafiar esse destino. E quando estava na melhor parte, o primeiro volume do livro acabou, e agora ele ficou refletindo sobre seu próprio destino. E no outro dia, ao encontrá-la, disse que tinha lido em apenas uma noite, e ela acabou emprestando a segunda parte, e ele queria agradecer e chamou ela para sair. E vemos que enquanto seus namorados estão brigando, não percebem que ele está saindo com outra. E ele acabou comprando um refrigerante como agradecimento. E eles acabaram conversando sobre o livro, e estavam bastante empolgados, e ele a admirou pelo fato de ela usar o livro para se comunicar. Porque ele deveria ter lido ele várias vezes, e ela acabou agradecendo por ele não evitar conversar com a pessoa que ela se tornou. E ela acabou tendo a ideia e pediu o primeiro volume emprestado novamente. E após isso, ela estava muito feliz, que até a outra mulher tinha percebido, e estava pensando nele. Mas teve um grande problema, ele não aparecia mais para falar com ela. E acabou ficando muito triste, e de repente viu ele com suas duas namoradas. Rentaro estava falando e estava acordado até tarde da noite porque estava ocupado. E ela acabou dando um beijo em seu rosto para compartilhar parte de sua energia. E ela ficou com ciúmes e falou que também tinha muita energia. E quando ele dá um beijo, deu uma cabeçada. E vemos que depois dessa, ou ele acorda ou dorme de vez. E ela acabou percebendo que ele tinha uma namorada e que ele estava tão ocupado que não conseguia ler os livros. E ela acabou relembrando do seu passado cruel. É que as meninas da escola faziam bullying com ela por ela usar o livro para se comunicar. E ninguém tinha tempo para falar com uma aberração como ela. E após isso, Rentaro acaba encontrando e falou que veio agradecer pelos livros que ela emprestou. Ele acabou compartilhando um aplicativo, que nele tinha o primeiro volume do livro que ela emprestou. E com isso, ela podia selecionar uma parte do texto e uma voz sintética ia falar. E ela ficou admirada porque ele leu o livro todo e digitou cada palavra manualmente. E ela falou que agora ela pode conversar com outra pessoa e olhar nos olhos um do outro. E na hora de testar, a primeira coisa que ela disse foi que o amava. E ela pediu desculpas que não era para ele ligar para isso. E ela não queria uma resposta porque já sabia que ele tinha uma namorada e apenas queria revelar seus sentimentos. E ele acabou agarrando e falou que a amava também, mas eles estavam destinados a nunca ficarem juntos. E se o destino estiver em nossos caminhos, só precisamos rompê-los e seguimos em frente. E vemos que esse romance, baseado em um conto de fadas, promete. E no final, ela acabou pedindo permissão para as duas para tornar ela sua nova namorada. E vemos que uma não gostou muito, mas a outra foi ao contrário. Mas ele falou que ia amá-las mais do que antes. E ela ia provar. E se elas se sentirem que ele não estava fazendo isso, podiam avisar para ele. E que ele ia se redimir por isso. E como não tinha mais jeito, elas acabaram aceitando. E vemos que agora, Rentaro achou mais uma para o seu harém. E como será que ela vai lidar com isso?